Eu vim aqui para falar um pouco sobre o autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento, ele é tão importante e ele exige tanto da gente, só que quando a gente começa a perceber que as coisas começam a fazer sentido e que o caminho tá valendo a pena, toda essa dificuldade, né, que a gente encontra vai valer a pena. A gente percebe que vale a pena. Hoje em dia tá se falando muito de autoconhecimento, né? E não é balela não, gente. Isso aí é muito real, assim. Tá se falando bastante porque realmente faz diferença na vida da gente. E realmente a gente tá em um tempo que a doença do século, por exemplo, é depressão e ansiedade. Então, nada mais justo do que a gente ter o autoconhecimento, sabe? Individual. Pra gente poder lidar com esse tipo de coisa que tá muito alto hoje em dia. Então, o autoconhecimento, ele exige práticas diárias e não é algo que é regra, tá? Tu vai te autoconhecer dessa maneira. Não, o que é pra ti, talvez não seja pra mim. O que deu certo pra mim, talvez não dê certo pra ti. Então, gente, não tem receita de bolo. Exige assim, uma autoavaliação, primeiro um olhar pra dentro. Quando a gente olha pra dentro pode doer, porque a gente tem acesso às nossas sombras. É o que eu sempre digo, todo mundo tem luz e sombra dentro de cada ser. E às vezes é muito importante a gente acessar nossas sombras. Elas estão ali não é por um acaso. Elas têm um motivo e o motivo é para te fazer enxergar, reconhecer, abraçar a sua sombra, entender que elas existem, não ignorar, tá? Abraçar a sombra e você não precisa caminhar com ela o tempo inteiro. Não é esse o objetivo, mas tem que abraçar a sombra e entender que ela existe. E dependendo, sim, vai ter que conviver por um tempo com ela, entende? Para ela ir se moldando e se transformando. E assim, isso vai ser pro resto da vida, porque a gente tá aqui e a gente vai aprender e lidar com situações, com sombras e luz o tempo inteiro, até o último dia da nossa vida. Então, assim, autoconhecimento é se perceber, é se olhar, é ter presença. Se perceber o que me faz bem, o que eu gosto de fazer, qual é a prática que me eleva, né, que me dá uma leveza. É assim, é aos poucos, é se conhecendo diariamente e é na prática, é na insistência. Às vezes tu vai fazer alguma coisa, uma boa prática, por exemplo, tá? Uma mudança de alimentação, digamos assim. Cara, que tu não gosta daquilo. Tu não gosta, mas tu tem que fazer porque é o certo. É o que eu sempre digo, faça o que é certo, não o que é fácil. Então, assim, se é certo, faz. Vamos aprender a dominar a nossa mente. É fácil? Não é fácil, é difícil. Mas, assim, existem ferramentas para te auxiliar. Existem pessoas que te auxiliam. Então, vamos usar isso ao nosso favor, gente. Porque se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. As pessoas podem tentar nos ajudar, mas depende da gente. Então, esse é um recado rápido que eu venho dar pra vocês, assim. Olhem pra dentro. Se amem, vocês merecem isso. Nós não viemos aqui por um acaso. Cada pessoa tem a sua missão. Não tenha pressa de descobrir qual é a sua. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Então, eu desejo que vocês estejam nesse caminho ou despertando para ele, enfim, e que seja um caminho muito próspero e de luz e de sombras também, porque é necessário, mas que seja frutífero, tá? Para as coisas boas. Que assim seja para nós. Um beijo para vocês.